Seja muito bem-vindo ao canal Mapas Mentais Múltiplos. Eu sou Fabrício Vidal e eu vou apresentar para vocês agora mais um mapa mental da nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Desde já eu já peço para vocês curtirem o vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo se você gostar, é claro. Quando o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou disponibilizar os 13 mapas mentais dessa lei gratuitamente os 13 mapas mentais. Se você quiser adquirir antes os 13 mapas mentais, eu vou deixar um link na descrição, você pode ir lá e adquirir, tá bem baratinho, bem acessível, e você pode ir acompanhando todas as aulas, todas essas explicações breves de cada mapa mental, já com o seu mapa em mãos. Tá tudo em PDF, pronto para você imprimir em papel A4, então é só ir lá no link da descrição e adquirir os 13 mapas mentais. Então, esse mapa mental eu vou falar de maneira breve, eu vou falar dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito na nova lei de crimes de abuso de autoridade. Esse tema é tratado pela nova lei de abuso de autoridade no artigo 4º, os incisos 1, 2, 3 e em seu parágrafo único. Então esses efeitos, eles são conhecidos também como efeitos extrapenais decorrentes da sentença penal condenatória. Então são todas as consequências que, direto ou indiretamente, atingem a pessoa do condenado por sentença penal transitada em julgado, claro. Esses efeitos, eles não se limitam ao campo penal e incidem também nas áreas civil, administrativa, trabalhista e político-eleitoral, entre outras. Esses efeitos extrapenais da sentença condenatória, eles podem ser subdivididos da seguinte forma: efeitos extrapenais obrigatórios ou genéricos e efeitos extrapenais específicos. Os efeitos extrapenais obrigatórios ou genéricos, como eu falei agora há pouco, eles estão previstos no artigo 91 do Código Penal, podem estar previstos também em legislação especial. E eles são aplicáveis por força de lei, independentemente de expressa declaração por parte da autoridade jurisdicional, uma vez que são inerentes à condenação, qualquer que seja a pena imposta, seja privativa de liberdade, restritiva de direito ou até multa. Então, na verdade, a única condição para o implemento desses efeitos é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e recebem essa denominação por serem aplicáveis, em tese, a toda e qualquer condenação criminal. Já os efeitos extrapenais específicos, eles estão previstos nos artigos 91A e o 92 do Código Penal e também podem estar previstos em legislação especial. Então esses efeitos não são automáticos, nem tampouco obrigatórios. Eles demandam declaração expressa e fundamentada constante na sentença condenatória. Então é nesse sentido que o teor do artigo 92 do parágrafo único do Código Penal, ele dispõe da seguinte maneira: os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, depois que a gente firmou essa distinção entre efeitos extrapenais obrigatórios e efeitos extrapenais específicos, é possível concluir que o efeito da condenação constante no artigo 4º, que nós vamos apresentar nesse mapa mental, no inciso 1º, da nova lei de abuso de autoridade, a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Então é um efeito extrapenal obrigatório em relação aos crimes de abuso de autoridade. O primeiro efeito extrapenal decorrente do trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática de crime de abuso de autoridade é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então deve o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Então, nessa parte inicial, o dispositivo reproduz integralmente o que está dito no artigo 91, inciso 1º do Código Penal, que também aponta como efeito extrapenal obrigatório da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Diferencia-se, no entanto, pelo fato de que, na sequência, dispor que a requerimento do ofendido, aí sim deverá o juiz fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos, claro.
Então, nessa parte final, o artigo 4º, no inciso 1º da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, ela é muito semelhante ao artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, que teve a sua redação alterada pela Lei 11.719 de 2008, que também prevê que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, a única diferença entre o artigo 387, no inciso 4º do Código de Processo Penal, e o artigo 4º, inciso 1º, que nós estamos estudando, da nova lei de abuso de autoridade, é que, no caso, há menção explícita da necessidade de requerimento do ofendido. Então, eu deixei bem claro aqui no mapa mental que deve existir o requerimento do ofendido, e o que não ocorre lá no Código de Processo Penal. Então, o ofendido, ele não é mais obrigado a promover a liquidação por apuração, a doutrina chama de quanto debitor. Então, ele pode promover já de imediato, no âmbito civil, a execução do montante arbitrado na sentença condenatória transitada em julgado. Então, esse valor fixado pelo juiz criminal na sentença condenatória, ele não é definitivo para a vítima, claro, Isso porque, de acordo com o artigo 63, parágrafo único do Código de Processo Penal, quando transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º, como eu falei, do artigo 387, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano que realmente sofreu a vítima. Então, por exemplo, em sentença condenatória referente à prática do crime de abuso de autoridade, o juiz fixou um montante, por exemplo, de R$10.000 como indenização mínima em favor do ofendido. E com o trânsito em julgado dessa decisão, a vítima já vai poder promover de imediato, no âmbito civil, a execução desse valor, sem a necessidade de qualquer anterior procedimento de liquidação. Então, e concomitantemente, caso entenda que esse valor ele fica bem abaixo do prejuízo que realmente foi causado a ele, ele pode promover também no juízo civil aquela conhecida liquidação por artigos da sentença condenatória transitada em julgado. Então, supondo que o prejuízo total apurado nessa liquidação civil irrecorrível seja R$15.000, ele vai poder ingressar com uma nova ação de execução limitada à diferença, Então vai ter uma diferença de R$5.000 aí. Então ele vai poder entrar com ação, limitada essa diferença, é claro, do valor fixado na sentença condenatória, a título de indenização mínima e o quanto total que foi apurado nessa liquidação civil. O segundo efeito extrapenal previsto na nova lei de abuso de autoridade é a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, a título de exemplo, suponha-se que no curso do processo penal sobrevenha a notícia de que o agente tenha pedido exoneração, renunciando ao mandato ou que tenha sido demitido. Então, nesse caso, por razões óbvias, não seria possível que o juiz determinasse a perda do cargo, do mandato ou da função pública, mas seria perfeitamente possível que motivadamente inviabilizasse que o referido agente voltasse a exercer qualquer tipo de cargo, mandato ou função pública por esse período, que pode variar aí entre 1 a 5 anos. Então, esse efeito ele vai ser diferenciado do próximo que nós vamos ver aqui no mapa mental, que refere-se à perda do cargo, do mandato ou da função, da perda. Então, pelo fato de que, uma vez decorrido esse período estabelecido na sentença condenatória, o agente público condenado volta a estar habilitado ao exercício das referidas atividades. A perda do cargo, do mandato ou da função pública está prevista aqui no inciso 3º do artigo 4º da nova lei de abuso de autoridade. Mas eu vou falar aqui do artigo 92 do Código Penal, no inciso 1º, ele prevê como efeito da condenação também a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Então ele traz as seguintes situações: quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública
ou quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então, em sentido diverso, ao se referir à perda do cargo, do mandato, da função pública, a nova lei de abuso de autoridade demanda apenas que o agente público seja reincidente em crime de abuso de autoridade e nada dispõe acerca da quantidade da pena. Então funciona assim o inciso 3º do artigo 4º da nova lei de abuso de autoridade como norma especial em relação ao artigo 92, inciso 1º do Código Penal. Daí porque, em se tratando de crimes dessa natureza, a aplicação motivada desse efeito poderá ocorrer independentemente do tipo de pena ou do quanto de pena aplicada, desde que o agente seja reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Semelhantemente, entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto a esse artigo 92, inciso 1º do Código Penal, essa perda prevista aqui no artigo 4º, no inciso 3º, deve ficar restrita ao cargo, mandato ou função pública exercida pelo agente no momento do delito. Se o acusado encontrava-se à época do crime em pleno exercício do cargo, vindo a se aposentar dias depois, é plenamente legítima a cassação de sua aposentadoria, se tiver havido a declaração fundamentada da perda do cargo como um efeito extrapenal da condenação pelo crime cometido enquanto ele estava na atividade. No artigo 4º, aqui no parágrafo único do artigo 4º aqui da lei que nós estamos estudando, estão previstos os pressupostos para aplicação dos efeitos, dos incisos 2º e 3º do artigo 4º. Então, de acordo com esse parágrafo único, a aplicação dos efeitos previstos nos incisos 2, que fala sobre a inabilitação, e no inciso 3º, que dispõe sobre a perda, está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, deve ser declarada motivadamente na sentença. Então, referindo-se o parágrafo único do artigo 4º à reincidência em crime de abuso de autoridade, nós vemos que estamos diante de uma reincidência específica por outro crime de abuso de autoridade, mas não necessariamente pela reincidência do mesmo tipo penal. Então, exemplificando, se o agente for condenado irrecorrivelmente pelo crime do artigo 10 da nova lei de abuso de autoridade e vier a praticar outro crime de abuso de autoridade, por exemplo, do artigo 12, em momento posterior, observado o lapso temporal de 5 anos, que está previsto no artigo 64, no inciso 1º do Código Penal, deverá ser considerado reincidente em crime de abuso de autoridade. Por outro lado, se o agente público cometer um crime de abuso de autoridade qualquer, já tendo à época e dentro do período de 5 anos sido condenado irrecorrivelmente por delito de natureza diversa, por exemplo, um estelionato, por mais que se trate de reincidente para efeito da aplicação lá do artigo 63 do Código Penal, não será para fins de aplicação dos efeitos extrapenais específicos dos incisos 2º e 3º do artigo 4º, da nova lei de abuso de autoridade, pois nesse caso tinha que ser necessária a reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Então, vale destacar também que a fundamentação a que se refere a parte final do parágrafo único não se satisfaz com a mera reprodução dos critérios objetivos previstos na lei para aplicação desses efeitos. Então, a título de ilustração, vamos imaginar que a seguinte decisão: decreto a perda do cargo como efeito da condenação. Então, elaborada a decisão assim, com essa simplicidade, então, na verdade, o magistrado, ele tem que apontar a necessidade e a adequação de tal medida às circunstâncias fáticas, que deram ensejo à condenação do acusado. Então, deve a sentença declarar motivadamente os fundamentos da inabilitação ou da perda do cargo, mandato ou função, em fiel observância ao artigo 93, no inciso 9 da Constituição Federal, sob pena de reconhecimento da nulidade do dispositivo da sentença condenatória em relação justamente a esse ponto. Então, concluindo, a despeito da necessidade de motivação na sentença, a aplicação desses efeitos específicos não está condicionada à formulação de pedido expresso na denúncia, uma vez que decorre de previsão legal expressa. Então, esse foi o terceiro mapa mental da nova lei de abuso de autoridade. Espero que você
você tenha entendido, espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, esse mapa mental, dê o seu like, comente no vídeo se você tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica, enfim, pode comentar o que você quiser no espaço adequado. Como eu já disse, dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe e até o próximo mapa mental.